A Helena hoje não está conosco, tá bom? Aqueles que não foram participar dessa primeira etapa, pedir para que deixe os microfones fechados. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje estaremos todos reunidos, todos juntos, num só pensamento, né? Mais uma quinta-feira de estudo dessa obra maravilhosa, Entre a Terra e o Céu, a sétima obra do nosso querido André Luiz, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje iremos meditar sobre o capítulo número 9, intitulado No Lar da Bênção. Ele ia ser apresentado pela nossa irmã Ângela Derro, mas a nossa irmã está acamada, então estaremos juntos, eu com vocês e vocês comigo. Que nós possamos, né, manter a nossa mente, o nosso coração aberto para as reflexões que eu pude trazer no capítulo. Teremos na harmonização a Rita, na prece inicial a Lohane Froté e na final a nossa irmã Cleide. Rita, com você, querida. Boa noite a todos. Do livro Pastorino, a mensagem 42. Ajude, mesmo conversando. Uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajudar. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá seu objetivo. Mas ajude sempre. Graças a Deus, que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Deus, nosso Pai, Divino Amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais um dia reunidos para uma noite de estudo, que seja de muita paz, de muita luz em nossos corações, que possamos conseguir aprender com nosso irmão Fernando, com o que ele expôs para nós, que seja de muita luz em cada lar de quem está aqui presente, que assim seja. Obrigado, Lohane. Obrigado, Rita. Boa noite mais uma vez a todos e principalmente aqueles que acabaram de entrar na sala. Hoje iremos estudar o capítulo 9, intitulado Lar da Bênção, né? É uma colônia espiritual, como todas as outras, em que nós sempre estudamos e sempre apresentada nas obras de André Luiz. Sabemos que essas colônias, elas são ali construída pelo nosso psiquismo e pela psiquismo daquele, pelos pensamentos, pelas vibrações daqueles que ali vão trabalhar e ser acolhido, e que não é um lugar circunscrito, né? Ele está ali formado para receber aqueles espíritos que desencarnam e, dentro das suas necessidades, são levados a essas colônias, como o nosso lar, em que a gente sabe que os ministros falam que ali os pensamentos de todos os ministros e de todos os habitantes que habitam o nosso lar é vibrar no amor e na harmonia e no bem. Então, o propósito dessas colônias é sempre recolher para atendimento a todos os espíritos que necessitam de apoio. Assim se dá nesse lado da bênção, onde Júlio se encontra ali, abrigado com diversas crianças, né? E Clarencio está trazendo Antonina e Zulmira nessa, né,
nessa desdobramento, nessa viagem que estão fazendo para poder visitar a família. E nós vamos ver aqui que a nossa irmã Brandina vai dizer que quem dera que a mãe do Júlio tivesse apta a vir auxiliar o Júlio, né? Porque na chegada das nossas irmãs na colônia, nós vamos perceber que, dentre as crianças que ali brincavam com aquelas recriadoras ou aquelas orientadoras daquele agrupamento de crianças, Júlio não se encontrava, né? Porque Júlio ainda não tinha condições de se juntar àqueles espíritos que encontravam-se na colônia e de brincar, de usufruir aquele período de harmonização dele lá para aguardar uma nova jornada. Porque Júlio ainda se mantinha preso às aflições do passado, né? Estava retido ali nas aflições do passado. E daí ele sentia saudade da mãe, né? Daquele carinho que todos nós até hoje temos das nossas mães, né? Embora na nossa idade, imagina uma criança na idade do Júlio que retorna ao plano espiritual daquela forma, quanto ele não ia ter saudade. Então ele está ali abrigado na casa de Brandina e que vai ali os amigos espirituais cuidado do Júlio, levando a ele a prece, levando a ele o passe, para ele ir se harmonizando. E o capítulo traz aí reflexões maravilhosas, e eu escolhi uma, né? Deus é muito bom, porque o capítulo era para nossa irmã, e esses dias eu vi lá no Fraternal uns questionamentos das crianças na vida espiritual, como ele retorna. E você vê que caiu nesse capítulo. Eu estava até conversando com a Adriana, puxa, como é, Deus é muito bom, eu tive que pesquisar para que nós pudéssemos refletir e dividir esse entendimento com todos nós. Eu vou ler alguns trechos aqui, porque o capítulo é pequeno e dá tempo, e eu estou com o relógio aqui para abrir, para que nós possamos conversar, dividir o estudo todos nós, né? Clarencio, ele inicia o capítulo, né, dizendo que chega ali no lar da bênção, né, tinha uma doce melodia que um enorme grupo de meninos acompanhava cantando hinos delicados de exaltação do amor materno, vibrava ali no ar, né? Aqui e ali, sob tufos de vegetações verdes claras, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. É o lar da bênção, informou o instrutor satisfeito. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. O ministro, porém, interrompeu-se de improviso. Nossas companheiras pareciam agora tomadas de júbilo e aflição. E aqui eu paro para ver, quando a gente vê essa narrativa do André Luiz, né, falando sobre essa colônia tão querida que abriga essas crianças, como Deus, né, está sempre nos dando amparo a toda hora, né? Você vê que ali se encontra aquelas crianças em que nós, muitas vezes, vestido num corpo de mãe, um corpo de espírito encarnado como mulher, temos a oportunidade, quando estamos preparadas
durante o período noturno do sono físico, sair para essas visitas àqueles entes queridos, né? Aqui a narrativa, nós vamos ver Antonina e Zumira fazer uma visita a essas crianças. Mas quanto de nós, né, temos a condição, quando estamos preparados, para fazer visitas aos nossos entes queridos durante o desprendimento do corpo físico, durante o sono. Ou até mesmo aqueles relances que temos através da vigília. Não é? Daí a importância que a doutrina nos traz para que nós sejamos vigilantes ao prepararmos quando formos dormir, né? Fazer a nossa prece, não ficar com a mente tão conturbada, vendo televisão, lendo notícias tão ruins, vendo filmes de ação, terror, porque durante a noite, muitas vezes, possa ser ou para fazer visitas, ou até mesmo para aqueles que trabalham num trabalho mediúnico, ser levado para alguma tarefa. E nós perdemos oportunidades incríveis, né? Não só de sermos auxiliados, mas também de muitas vezes auxiliar aqueles que podem receber esse auxílio, que necessitam desse auxílio por esse intermédio de trabalho, que é o desprendimento nosso do corpo físico. Então, ele continua, vimos lá, desgarrada de inópito, como qual se fosse atraída por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente. Enquanto a luz era menos conhecida, enlaçava Louro Petriz com infinito contentamento a expressar-se lágrima. Dona Antonina abraçava um pequeno de formoso semblante, gritando feliz. Então ela encontra Marcos, o seu filho, naquela felicidade, né? Ela que estava tão aflita, que não sabia como o filho estava, porque perdeu o filho tão novo pela doença. E o garoto falava, mãezinha, mãezinha. E Clarencio fez sinal para as irmãs vigilantes, que se responsabilizava pelo entretenimento no pequeno, como se lhe solicitasse proteção e carinho para aquelas associadas, ou seja, fizesse a recepção com muito carinho, com muito amor para aqueles espíritos, né? Dali a gente está vendo Antonina e está vendo Zulmira. Mas imagine a nossa recepção quando nós, muitas vezes, temos essas condições de chegar para estar com o nosso mentor, com o nosso anjo guardião, com o espírito amigo. Aqueles que muitas vezes estiveram conosco na caminhada e necessitam, muitas vezes, de nos dar uma instrução, sabendo que muitas vezes nós não estamos no caminho reto na vida, ou muitas vezes nos encontramos com a nossa mente em desalinho por diversas ocasiões do nosso dia a dia. E a gente somos recebidos com o maior carinho do outro lado da vida por esses benfeitores. Né? A gente continua vendo ali como é o carinho desses espíritos que estão na nossa frente por cada um de nós que necessitamos, né? E ele bota ali, ó, o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ainda sofre a normalidade que não lhe permite o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Bandina. Rumemos para lá. Então, ele vai visitar esse lar, né, para ver como é que está a situação do Júlio. E em poucos minutos ele chega na casa da irmã Bandina, né? Diz que atravessaram um extenso jardim, embalsamados de aroma, rosas opalina, né? Eu não conheço essa rosa, nossa querida Nancy e tantos outros, eu gosto
mas não conheço, que ele dizia aqui, ignorada na terra, de mistura com outras flores, desabrochava perfume. A irmã Blandina recebeu-no sorridente, apresentando uma senhora simpática que lhe fora sua avó. Daí a gente entende no início do capítulo, quando ele vai dizer para a gente que temos aqui a importância de uma colônia educativa para aqueles espíritos em forma de crianças que estavam abrigadas, mas também para mães, né? Blandina deve estar ali, além de trabalhando, deveria estar, penso, eu aqui quando li o capítulo, né? A gente para meditar, se preparando para uma reencarnação para ser mãe, né? E ali ela cuidava do Júlio, tendo ao seu lado uma senhora simpática que foi na última encarnação a avó dela, né? Que vó é vó, né? Vó é mãe duas vezes. Então, estava ali com Blandina, né? E Marina, que é o nome dessa avó, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Fim das saudações usuais, Clarencio tocou direto no assunto. Ele vai querer direto ali saber, vai logo querer saber como é que está Júlio, né? Desejamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Então, Blandina vai dizer que em plena juvenilidade trazia nos olhos os caracteres sublimes da natureza do espírito, isso Blandina, né? Desculpa, perdão, isso é ele narrando, André Luiz, como era Blandina, né? Trazia o sublime madureza de um espírito, respondeu gentilmente. Com muito prazer. E encaminhando para uma iluminada peça ornamentada de rosa enfeite, onde o menino repousava num leito muito brando, explicou sem afetação. Nosso Júlio, até hoje, ainda sofre completamente, ainda grita sobre pesadelo inquietante, como se estivesse a sofrer sobre a água. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta à vida terrena. E aí nós vamos ver que o porquê ele está mais receptivo ao carinho, né? Porque aqui mais abaixo, eu vou continuar a leitura, ele recebia emanação só da prece da irmãzinha. Porque mesmo o pai, sendo aquele pai, como muitas vezes nós somos, que trata a criança com excesso de cuidados, muitas vezes desnecessário, porque sabemos na narrativa dos capítulos anteriores que Júlio era um garoto, como nós falamos no nosso meio, encapetado, né? Era um menino acelerado, daquele sapeca, o pai que fazia todos os gostos dele, né? Mas, no entanto, ele recebia a emanação mais da prece da irmã, porque o pai em si, em virtude de tudo que aconteceu, não conseguia voltar o pensamento através da prece e emitir bons pensamentos. E daí fica um puxar de orelha para nós, que muitas vezes temos nossos entes queridos do outro lado da vida, não custa que nós, ao fazermos a prece ou durante o dia, possamos emitir um pensamento, pedindo a Jesus, pedindo aos benfeitores, que onde quer que eles estejam, que eles estejam recebendo aquele nosso pensamento nosso, que eles possam estar seguindo o seu caminhar, porque isso faz muito bem. Nós já vimos aqui no capítulo anterior que a prece da neta ajudava o avô. E vamos ver que a prece da irmã tem auxiliado, tem dado um pouco de equilíbrio ao Júlio. Então, ele continua aqui, acercamos do berço largo,
em que descansavam, o menino lançou no olhar de tormenta, desconfiança, mas contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda não se mostrou, diz a Blandina, ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros, ou seja, ele não tinha condição de estar ali estudando, de estar brincando com as outras crianças que pertenciam àquele educandário, àquela colônia, né? Perguntou o ministro interessado, né? Se ele não tinha ainda, não tinha essa condição. Não, não informou a interpelada solícita, né? Aliás, os nossos benfeitores, olha quem assistia o nosso irmão Júlio, os nossos benfeitores Augusto e Cornélio, que nos ampara frequentemente, são de parecer de que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Então, Júlio está se preparando para uma outra reencarnação, para reencarnar. E mesmo assim ainda não tinha condições, em virtude do desequilíbrio que trazia do afogamento que ele passou. Então, ela vai continuar. Traz a mente organizada por longa indisciplina, né? Da indisciplina dele próprio, do próprio espírito, né? Bem-humorado acrescentou, é um paciente difícil, e ele sempre foi, desde criança, muito difícil. O pai que mantinha ele daquele jeito, fazendo os mimos deles, né? Felizmente, dispomos de cooperação de nossa devotada irmã Mariana, que o adotou por filho espiritual até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso sossegá-lo neste quarto, tamanha é a gritaria a que se entrega por vez. Mas não tem recebido o tratamento magnético. Então, Clarence vai perguntar, mas não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? E ela vai responder, diariamente recebe o auxílio necessário. E Blandina, com humildade, fala, eu mesma sou enfermeira, né? Passes e remédio não falta. Daí, nós sempre estudamos na casa espírita a eficácia do tratamento espiritual, e vou falar da minha casa porque nela tem, né? Ela oferece, que muitas vezes nós não vamos à casa espírita, né? Porque estamos nos sentindo tristes, nós estamos nos sentindo de qualquer forma e perdemos esse auxílio, não deixamos de usufruir esses auxílios, né? Daí eu vou abrir uma reflexão muito importante em virtude do desencarne e a criança no mundo espiritual, porque não sei se foi esta semana ou um mês atrás, eu via um debate nos corredores ou alguém na casa falando desse retorno das crianças à vida espiritual. E muitas vezes ficamos ali na dúvida, se a criança, pode ter criança na vida espiritual? O espírito, ao desencarnar e passar por aquele momento de aflição, ele não retoma a sua consciência, o seu eu, né? E fica aquilo. Aí um fala, não, ele vai, mas o espírito vem como escravo, passa o processo da criança, que é a maturação, né? A criança, a juventude, a mocidade, a velhice desencarna, mas e as crianças? Não é isso? Há muitos de nós que ficamos nessa dúvida. Lá na questão, vamos aqui com a anotei, na questão 381 de O Livro dos Espíritos, e não existe só essa questão, existem muitas outras obras que tratam dessas crianças no mundo espiritual, né? A mais recente que nós vimos aí no cinema foi Luiz Sérgio, o livro de Luiz Sérgio, né? Que foi ao cinema,
com o título Deixa-me Viver, em que tratava daquelas crianças que retornam ao plano espiritual em virtude do mecanismo do aborto. Ele deixa e mostra a colônia, e mostra que ali tem crianças, né, em estado até de desequilíbrio, que ali mostra no filme Engradado, né, no agrado como presídio, em virtude do desequilíbrio. E nós lutamos muito, muitas vezes não acreditamos que existe essa criança. Então, tem obras como na Revista Espírita, de 1958, lá Allan Kardec tem um texto falando dessas crianças no mundo espiritual. No livro Céu e Inferno, capítulo 8, na parte 2, Allan Kardec vai falar também das crianças, né? Tem um depoimento de uma criança. Swedenborg fala sobre a criança. Ivone do Amaral Pereira também tem um livro, deixa eu procurar aqui o título onde eu anotei aqui, Cântico do Coração, volume 2, que vem trazer também narrativa sobre as crianças. O livro Voltei, Irmão Jacó, vai tratar, mas a obra básica, que é o nosso pilar, ela vai nos dar várias questões para que nós possamos refletir, para não tenhamos mais dúvidas acerca desses espíritos que retornam desde pequenino ou até completar o ciclo reencarnatório, que é ali até aproximadamente 8 anos de idade, né, que fecha o ciclo reencarnatório. Então, eu vou começar na questão 381, que foi que me deu mais base na pesquisa, em que Allan Kardec vai perguntar para os espíritos. 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente. Olhe, pela morte da criança, readquire o espírito, vírgula, imediatamente o seu procedente vigor, ou seja, ele retoma o seu eu. Os espíritos falam, assim tem que ser, ok. Ele volta e retoma, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Ponto. Entretanto, vírgula, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quanto mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. Deu para fixar? Deu, né? Então, vamos lá na questão 197, para que a gente possa, né? Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos no sábado, e vamos passar por isso, né, Chiquinho? 197, vamos passar por tudo isso, mas vamos adiantar. 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra-idade? Às vezes, ele é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais que já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência sobre tudo que progrediu. 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em eternidade pertence a alguma categoria de espírito superior? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não isenta das provas que ele tem que proceder. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredia até a pureza. Então, pensemos da seguinte forma: a criança desencarnou no período ali de bebê. Na questão 346, os espíritos vão falar para Kardec
que quando o espírito, né, ele desencarna nesse pré-nascimento, ele retorna e escolhe outro corpo. Ele retorna imediatamente ali, após ali, uma outra encarnação, né? Mas no que nós estamos estudando, a questão do Júlio, nós temos que ter em mente que, tendo a encarnação um fechamento até o período da idade de 8 anos, se o Júlio retorna de imediato ao seu eu total, ele iria sofrer os impulsos da antiga encarnação. E que foi ele na antiga encarnação? Um suicida. Não é isso que nós vimos no capítulo? Eles foram suicida. Daí nós entendemos que muitas vezes espíritos, quando desencarnam, nessa idade em que está a narrativa do capítulo, eles são aparados, porque é a bondade de Deus para com todos nós. Se o espírito que retorna ali e está ali numa busca de crescimento da sua encarnação numa busca espiritual, ele perde a existência no meio desse processo, se ele vai direto para o plano espiritual, retorna à sua forma, ele retornaria à sua antiga encarnação, teria o contato com aquele processo que passou, né? E daí seria um choque muito grande para aquele espírito, porque ele voltaria a vivenciar as dores e aflições do suicídio que ele cometeu, né? Vemos que ele, como criança, está passando um problema muito grave do afogamento. Não dorme, não consegue estar com os outros. E aí eu fui pesquisar e encontrei uma citação de um estudo. Não marquei aqui, está dentro, trouxe no papel, mas eu vou botar no grupo depois qual foi a casa que eu peguei no estudo, em que diz assim, ó, no entanto, antes do reinício da nova existência física, tais espíritos são recolhidos em instituições apoiadoras. Não temos, devemos considerar as seguintes crianças, né? Desencarnada, ela, deixa eu buscar aqui, porque o autor que fez o estudo, ele vai nos apresentar aqui, deixa eu botar para que a gente possa fechar. Deixa eu me buscar. Por isso, a criança desencarnada no primeiro processo de reencarnação, ou seja, do 3 à faixa dos 7, 8 anos, o espírito possivelmente possa retornar imediatamente à forma adulta do proceder e vivenciar os conflitos que teve na encarnação passada. Então, o Júlio está abrigado nesse corpo e, como criança, nesse abrigo, para que ele possa se preparar para uma nossa existência, embora ele ainda não consiga, em virtude do problema que passa com o afogamento dele nessa última encarnação. Então, assim, criança, né? Porque a gente fica nas dúvidas se o espírito permanece um período como criança na vida espiritual. E a gente fica, não fica, retorna, não. Eles permanecem ali, porque se ele tem um grau de maturidade espiritual, ele aí sim, ele pode retornar à última encarnação, porque ele já progrediu suficientemente para entender o processo. Mas vamos pensar pelo espírito, ainda na caminhada como a nossa, que não progredimos ainda suficientemente para entender determinadas coisas
retorna no plano, no corpo, igual o processo do Júlio, e retorna para o nosso eu, para a nossa individualidade, como nós estávamos antes. E nós tivemos que vivenciar aquele antigo processo de desencarnação por suicídio. A agonia, a aflição para o espírito é muito maior do que ele estar ali naquela colônia, se preparando para retornar para uma outra infância. Tendo em vista que, em virtude do processo dele, ele tentou, né, o suicídio, não conseguiu, não é isso que está no capítulo? Em seguida, ele, revoltado, porque foi socorrido pelos amigos, ele vai tomar um corrosivo, né? Não consegue, se joga no rio. Imagine o espírito que ainda não progrediu suficientemente, ele, ao desencarnar nessa idade tenra, ele retorna à sua individualidade e retorna para o mesmo delito que ele cometeu. A aflição dele é muito maior. Então, eles são acolhidos, como está no filme de Luiz Sérgio, ele é acolhido por essas instituições para que possam ser amparados dentro daquilo que é melhor para ele, para que ele possa preparar-se, para que ele possa ter um outro corpo físico como uma criança, para que ele possa equilibrar as marcas que ficou do perispírito da existência em que ele tentou o suicídio, que ele agravou, não é? Ele tentou, ele arrebentou a garganta dele com corrosivo. Então, você vê a gente vê a misericórdia de Deus a todo momento está em torno de cada um de nós, e nós ainda não conseguimos perceber a bondade divina, né? Eu fiquei assim porque eu fui pesquisar e fiquei lendo, e quando eu fui buscar nas casas espíritas, me deparei com esse estudo, e o estudo dava as questões do livro do Espírito para que nós pudéssemos meditar em cima dela, que o Espírito, se ele não progrediu totalmente, ele não vai, como criança, retornar, porque isso aí seria onde está a justiça de Deus. Não é? Ele se afogou como criança, ainda ia ter que reviver o passado delituoso como suicida. Não é de nós ficarmos pensando, eu vou abrir daqui a pouco, né? Eu vou fechar aqui o capítulo para que a gente possa debater mais sobre isso aqui, que eu estou aqui com as anotações. Então, ele vai começar, e a irmã conhece o caso, vai perguntar o Clarence, e a irmã conhece o caso na sua particularidade? E ela responde sim, Eulália tem vindo até nós, ou seja, ainda tem o auxílio naquela instituição da Eulália, né? Lastimam que a mãezinha do nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Já vimos no capítulo anterior que Zulmira, em virtude do seu desequilíbrio, não tinha condições nem de se reerguer, quanto mais amparar o filho que estava na esfera espiritual. Então, ela não tinha Otília, condições de fazer essa... Fernandinho, é Otília. Odília, aliás. Odília, né? Não é Odília ou Otília? É Otília, Odila, né? Odila. 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 Obrigado. Obrigado. Então, Odila não tinha ainda essa condição de fazer essas viagens, mesmo estando num plano espiritual, para poder ajudar aquele ente querido, né? E ela vai contar, creio que o concurso dela poderia insuflar em novas forças, o que dá o carinho de uma mãe, né? Mesmo aquelas que muitas vezes perde, né? Ou o ente querido não vem a ter a vida.
e muitas vezes ela passa aquele momento de dor, né? Porque não o filho muitas vezes partiu nessas idades tão tão tenra, né? E ou às vezes foi um natimorto, um espírito que teve a necessidade só de passar ali no ventre para poder pegar um reequilíbrio da próxima vinda, ou seja, a pessoa não consegue se reequilibrar para fazer uma prece, agradecer a Deus por ter tido aquela oportunidade. No caso do Snat morto, de ter o início da gestação, e no caso desses espíritos que desencarna tão novo, a oportunidade do filho. Porque se Jesus falou para todos nós que Deus nunca sabe que não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo da nossa cabeça, que ele não esteja ciente, é preciso que nós, principalmente espírita, vejamos a bondade de Deus em tudo. Por isso, Paulo vem nos trazer que a tudo devemos dar graça. A tudo dar graça. Porque muitas vezes a gente não conhece esse mecanismo da bondade de Deus. A gente talvez só veja a bondade de Deus nas coisas boas da vida. E Chico, quando diz que tudo passa, a felicidade também passa, né? Não é só a tristeza que passa, porque tudo são volúteis para a gente, né? A verdadeira felicidade é aquela do coração, do espírito. São aqueles patrimônios que a gente adquire. A gente não consegue, muitas vezes, erguer um pensamento para Deus para fazer uma prece agradecendo a Deus por essa oportunidade. A gente desequilibra totalmente. E muitas vezes eles que estão do outro lado da vida nessas colônias, né? Do outro lado não, na verdadeira encarnação, né? Na verdadeira morada. E ele continua, e ele vai dizer aqui para. Deixa eu ver aqui como perdi aqui no capítulo. Então, ele vai contar a narrativa, né? Quando tornou a sala, Clarence informou que doaram ao enfermo energia de anestesiante, porque da forma em que ele estava, que a Blandina falou, em que ele gritava e não tinha condições de receber assistência, Clarence, daquela sua bondade, bota ele naquelas anestesia anestesiantes, né? Para que ele possa ali se desligar um pouco no sono, que ele já estava ali, quando a botara fatigado, né? Resolvendo, por isso, induzir ao descanso, ao sono reparador, que muitas vezes André vai tratar aqui nas outras obras, que muitas vezes é preciso que esses espíritos permaneçam nesse sono, para que eles não possam ficar tão desequilibrados, porque está se preparando para uma nova jornada, né? E continue, talvez porque não percebesse o cérebro é fogueado de indagação quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou, porque André é igual a todos nós, curioso, né? Ele queria saber por que a garganta dele, embora depois ele já deixasse o corpo, permanecia ali com as feridas abertas, né? E ele vai dizer, ó, o Clarence vai explicar, é pena, Júlio envolveu-se em um compromisso grave, onde nós vamos saber da maneira com que ele veio se comprometer nos problemas dele do passado, né? Grave, desentendeu-se com alguns laços afetivos do caminho no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão da úlcera que lhe se abriu na fenda glótica.
ainda aí, não conformado com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio sem recuar. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando afogamento e separou-o do envoltório carnal. Na vida espiritual, sofre muito carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou junto das almas com as quais se mantinham associados para a regeneração do pretérito. Infelizmente, porém, encontra as dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Então, você vê o porquê que as crianças, muitas vezes, né, são acolhidas, porque nós, quando vamos, como o Clarencio colocou aqui em capítulos anterior, auxiliar determinadas criaturas, a gente tem que conhecer as minúcias que está aquele problema, né? Aqui está ali André Luiz analisando o último desencarne do Júlio pelo afogamento. E daí, quando ele vê que a garganta dele ainda mantinha aquelas úlceras, abre a ele ali uma indagação. Por quê? Ele afogou e até agora permanece com a garganta aberta com aquelas úlceras. E o ministro Clarencio vai trazer que isso aí são remanescência do pretérito dele, e que ele estava ali reencarnado naquele consórcio de espírito como todos nós, para que pudesse ali se redimir daquelas faltas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo não é bem claro que nós, ao deixarmos o corpo físico e irmos para o espaço, a gente leva ali aquelas desavenças nossas, muitos de nós não queremos nos apaziguar uns com os outros, mas chega o tempo em que a gente tem que voltar e a gente olha um para o outro e fala, cara, eu vou ter que retornar para aquele mesmo lá, e a gente volta com aqueles ali que temos que passar aquela existência para poder reaprender a amar uns aos outros. E assim aconteceu também com o Júlio, só que o Júlio trazia com ele a remanescência do suicídio, porque ele tentou duas vezes, né? Ele tentou corrosivo não, mas conseguiu pelo afogamento do corpo e veio naquele agrupamento para poder ter aquela passagem muito rápida, porque sabemos de uma hora para outra ele iria retornar para o plano espiritual. Mas André Luiz não sabia a forma com que ele tinha deixado a vida anterior, antes do Júlio, não é isso? Então é importante, eu fiquei muito assim, preso nessa existência, em virtude da criança, se teria criança ou não na vida espiritual, e se eles se manifestam como criança. Então, vou deixar aí, tem 12, né? Eu ia abrir antes, mas eu falo tanto, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, que me chamou tanta atenção, que era essa manter o espírito na forma de criança no plano espiritual. Boa noite, É com Fernando. vocês, meus amigos. Boa noite. Fernando. Gostei Boa muito noite. Gostei muito das tuas colocações. Você traz aspectos importantes. Um dos primeiros aspectos que você abordou é a questão do preparo para você adormecer e se deixar aberto a desdobramento, ainda mais em série de amparo, se desvencilhar de notícias ruins, de coisas que estão, digamos assim, rodopiando a tua mente, com problemas corriqueiros da existência,
para você poder ser utilizado pela espiritualidade que trabalha no amparo. Tem um livro muito interessante que é Iniciação à Viagem Astral, psicografado pelo espírito Lancelin, que ele está imerso dentro de uma egrégora que faz amparo, que é, ela é coordenada por um espírito que eu acho assim, eu tenho maior veneração por esse espírito, que é Miramês. Acho que Miramês é uma potência fora de série. E dentro do grupo de amparo do Miramês, se a pessoa não estiver bem equilibrada, tinha das pessoas que estavam encarnadas, que fazia o desdobramento, que muitas vezes em amparo ele perdia a lucidez. Eu lembro que numa assistência a um hospital, ele viu uma enfermeira com um espírito muito bonito, muito lindo, e ele se sexualizou e perdeu a lucidez no ato. Então, a vida espiritual ela é afiada como um fio de navalha. Tu tem que manter a tua frequência, digamos assim, em equilíbrio total. A questão das crianças realmente é uma questão relevante. Você veja que Júlio, na vida passada, ele ainda mantinha as úlceras do envenenamento e perdeu a voz. E por conta disso, aí também no livro também eu não me lembro agora, as condições como ele foi encarnado nessa existência, onde ele morre afogado novamente. Mas provavelmente por falta de adequação do corpo. E é engraçado que quando o Clarencio olha a garganta dele, é uma garganta como uma garganta de um ser biológico, porque o perispírito ele mantém todos os órgãos do corpo físico quando encarnado. E as úlceras e as feridas ainda de uma encarnação passada ainda permanecem. Isso é interessante porque a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que é esse efeito cebola? Porque a gente encarna no efeito cebola, vai tirando as cascas, que o espírito vai se manifestando de acordo com o corpo que você tem. Conforme você vai descartando as capas, as etapas, você vai ficando cada vez mais sutil, sutil, sutil. Tanto é que, no capítulo passado, para eles se verem, se manifestar lá para o velhinho, eles precisam tentar se densificar de uma maneira que ele possa ser visível, tentar buscar essa casca mais densa. Isso é interessante. E como hoje, quer dizer, o espírito é um composto de várias etapas de existenciais, porém, você, quando carrega as tuas mazelas, você precisa ter um processo para se desvencilhar dela. E, às vezes, uma criança ela não está ainda naquele aspecto ainda de maturidade para poder enxergar existências passadas. Isso eu acho interessante. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu estava na minha infância, eu olhava o céu assim, com um olhar de contemplação, eu olhava o sol, as nuvens. Então, tinha muito mais conexão com a parte espiritual do que agora. Porque é engraçado que a gente, quando começa a se densificar cada vez mais, a gente vai perdendo essa conexão, a gente vai perdendo a estrutura de conexão de neurônios, do neurônios cósmicos. Quando você, por exemplo, os antigos, quando olhava ou perguntava as horas, ele não olhava para o relógio, ele olhava para o céu, e já sabia que horas são. E a gente vem perdendo essa conexão. Eu não sei se as crianças de hoje são como a minha infância. Eu não sei se as crianças hoje estão com celular, estão com tablet, se tem esse mesmo tipo de conexão. Mas o fato é o seguinte: se você despertar da tua infância muito abruptamente, você pode tomar um choque anímico muito forte. Então, para evitar isso, você tem colônias hoje específicas para tratar dessas consciências espirituais, ainda que não está preparado para alcançar, digamos, um estado pleno de maturidade. Quando é um espírito que vem com uma missão para tentar apaziguar uma certa egrégora, um grupo kármico, ele entra como criança, às vezes desencarna ali e já assume a forma, como você falou, já de uma consciência plena. Isso é interessante. O que eu gostei dessa pesquisa foi saber, porque quando eu fui para o Livro dos Espíritos, principalmente na questão 199A, quando os espíritos, Kardec pergunta ele quando ele morre bebezinho, e os espíritos respondem para Kardec que recomeça uma nova existência, né?
que são aí, eu fui anotando, fui pesquisando, e dentro da minha janela, eu fiz só essas crianças que desencarna prematuros, natimorto, entendeu? Que ele aí ele vai retomar uma nova existência, mas que esses que já estão, entra ali o processo, né? Júlio já estava no fechamento do processo ali, fechando, 9 anos ele já tenha terminado o processo, né? André Luiz vai até a casa 7, 8 anos. Então, essas crianças, se elas não tiverem o intelecto moral já adquirido, ela não teria condições de assumir a sua, retomar a sua consciência, porque iriam conviver com aquela existência de delito. Você vê ali que retorna ali, ele ia viver as dores, ele está vivendo as dores do afogamento. Bernardinho, Oi, toda pessoa que aplica um estudo, a gente está sempre ouvindo, né? Esse capítulo tem muitos ensinamentos. E de fato, né? Tem muitos ensinamentos, né? A singeleza do capítulo, né? Se a gente não tem sim, uma visão, uma leitura rasa, a gente não aprofunda, né? A gente só fica na história, no romance. Mas aqui tem muitos ensinamentos. Então, aí juntando o que você falou, o que Fábio falou, né? De criança no plano espiritual, também tem o outro extremo, o Leonardo Pires. Então a pessoa sim. desencarna, fica velho no plano espiritual. Então, uma criança e um velho, qual a E um diferença? velho. Né? Isso. Né? Será que não pode tomar o vigor da sua plenitude, tomar forma do, né, vigor? Porque o espírito vai se moldar de acordo com as suas possibilidades, né? Então você vê, né, o Júlio, em vidas passadas se comprometeu, né, principalmente com 2 suicídios, né? Tentou se envenenar, depois se afogou, né? E pelo que nessa narrativa que Clarence apresenta para a gente, né? Ele se suicidou praticamente no vigor da sua juventude. Então, quer dizer, se a gente aprende na doutrina espírita, né, que a pessoa, ao se suicidar, não sei se é bater martelo, né, ou se tem, né, outras possibilidades, né, se Nancy e outros podem me ajudar, né, vamos supor, né, ele no verdor, né, da sua juventude, ele se matou, e se faltasse tanto tempo para ele desencarnar, ele volta ao plano físico e completa aquele tempo num corpo, né? Então ele desencarnando criança, com certeza, né, ele já estaria em vidas passadas concluindo a sua etapa, né, de sofrimento, essas coisas todas, e estaria ali resgatando seus débitos, né? Mas pelo suicídio, né, por esse apressar o desencarne, ele acabou, né, se comprometendo com a lei de causa e de efeito, né? Por quê? Todo efeito tem uma causa. Então você vê, né, nas crianças lá no plano espiritual, né, acolhido naquela colônia, todos com tratamento por Blandina. Eu já ouvi dizer, não tenho certeza, que Blandina é Meimei, né, nos tempos atuais. Eu não tenho certeza, mas já ouvi falar isso, né? Acolhendo as crianças, todas as crianças ali, né, participando, estudando, brincando, etc. e tal, e ele acuado, ele amedrontado, ele inseguro, ele pedindo colo. Você vê que a perturbação dele é tão grande, né, que ele encara a Blandina como se fosse a mãe dele. Mãezinha, mãezinha, tem o sono, mãezinha tem o medo, mãezinha tem... Quer dizer, e a família que no plano físico, né, a Odila, tão preocupada, né, que alguém assumiu o lugar dela, no caso a Zumira, e se descuida do filho. Não está nem aí, né, preocupada qual é a sorte do filho dela no plano espiritual. Ela poderia estar ali se lançando, procurando onde está meu filho, quero ajudar meu filho, né, dentro das minhas possibilidades. Não, mas ela é engessada no ciúme e no desejo de vingança. E talvez esse sentimento reflete-se nessa criança, né? Então Também. é uma dúvida muito grande, né, de nós espíritas, né? O espírito, quando desencarna em criança, permanece criança? Depende. Depende do grau de maturidade, de evolução daquele espírito. Agora, uma coisa que eu não concordo dentro de uma reunião mediúnica, um espírito se manifestar, né,
com aquele linguajar de criança, né? Aquelas pieguices de criança, essas coisas todas, né? Porque eu acho que se foi dada permissão para ir se manifestar na reunião mediúnica, é porque já tem condições, né, de E, assumir determinada postura que não seja essa. Não sei se Nancy concorda comigo ou se ela tem alguma coisa para pontuar nesse sentido. Chico, eu concordo plenamente com você. Só que, por exemplo, nesse caso do Júlio, o que eu entendi, tá? Pode ser que meu entendimento não seja o mais correto. Mas como ele tentou o suicídio 2 vezes, isso demonstra que ele não tinha, ele precisava de ajuda nessa sua última encarnação para que não sucedesse a mesma coisa. Então, como você disse, ele tinha um lar conturbado, né? As pessoas estavam reunidas ali para um resgate, mas nenhuma delas tinha essa maturidade para reconhecer que precisavam se transformar para que as coisas se restabelecessem, né? Para que a paz restabelecesse. Então, o pai não era uma pessoa equilibrada, tá? A mãe morreu muito cedo, a madrasta não tinha por ele nenhum afeto. Então, veja bem, que tipo de lar esse menino teve, né? E a mãe, mesmo desencarnada, como você falou, em vez de ela tentar fazer com que unir aquela família, né? Ela, muito pelo contrário, ela passou a perseguir a madrasta e transformou aquele lar no inferno. Então a criança sim, não teve o apoio de ninguém. Então, se era um espírito problemático que já vinha de dois suicídios, né? Uma tentativa e um suicídio, o que ele podia encontrar ali? Então, quando ele vai para o plano espiritual, ele está totalmente atordoado, né? E não tinha, embora lá ele recebesse todo o amparo, mas aquelas emanações fluídicas com as quais ele conviveu, ele levou junto, né? Então é uma situação completamente diversa das outras crianças, que partiram, como você falou, porque realmente já tinham completado a sua etapa, né, de reencarnações. Então, estavam bem, as mães conseguiram vê-las, elas estavam sendo cuidadas e tal, até chegar o momento em que elas pudessem assumir a sua espiritualidade, né, de uma forma mais adulta, né, vamos dizer assim. Mas ele não, por uma série de motivos. E um dos motivos que eu entendi é exatamente isso, lendo até esse capítulo, que uma criança que já nasce com problemas num lar super problemático, o que que ela vai, né? O que que vão dar para ela? Então ela parte pior do que ela veio. Foi isso que eu entendi. aí a necessidade dele permanecer como criança ali para amparo, porque, como Sim. diz ali no estudo, de acordo com o entendimento intelecto-moral, ou ele isso se juntaria àquelas crianças que estavam já pronto a assumir sua individualidade, ou ele teria que É, retornar, entendeu? Para reparar, para reavivar tudo de novo ali no corpo de uma criança, para ver se era parado, entendeu? E eu encontrei, Chico, no livro de Ivone do Amaral Pereira, uma tal da Blandina, e eu fiquei na pesquisa olhando no Cavaleiro de Numieres, né? Tem uma Blandina também, Blandina de Alberti, lá do século XVI, eu não sei se é ela também. Depois a gente discute, né? Que eu também não tenho certeza, eu já ouvi falar, né? É por causa do horário também. Você tá bom, Chico. Eu vou chamar, nós já temos 4 além da conta, chamar a Cleide para que ela encerre para a gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudo, que ele possa contribuir para o nosso crescimento espiritual. Abençoa-nos, Senhor, e fazei-nos instrumentos de tua paz e de teu amor. Gratidão, Senhor. Verso 6. Obrigado, Cleide, obrigado a todos e até semana que vem. Boa tudo bem. noite.
Boa noite. Obrigada, Até a Boa próxima. noite. Boa noite, Boa noite, Fernando. Fernando. Boa noite, Obrigada. obrigada, Boa Quem é o Fernando. próximo, Foi muito Fernando? bom, viu? Seu estudo foi muito bom, Fernando. Muito Boa obrigada. noite. Boa noite Boa a noite a todos. todos. Boa noite, boa Tchau. semana. Boa noite. Amanhã tem teatro. Eu Falou, vou Fernandinho, fechar. parabéns. Tô Foi um ótimo sabendo, estudo. Inácio. Tô sabendo. A Celine está sabendo. Eu vou Jordânia fechar a sala também. aqui. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Um grande abraço a todos. Abraço, Bristol. Aline, obrigado, Aline. Obrigado, Fernando. Você consegue parar de gravar aí? Tá gravando aí. Não, é quando desligar aqui, eu acho que ela para, entendeu? Quando eu Ah, então fechar tá aqui. bom. Então tá, Isso. boa noite. Boa Boa noite. noite.